Olá a todas e todos, eu sou Noélia Rodrigues, sou educadora popular, faço parte do Coletivo de Educação Popular e Libertário, CEPL, e a gente está promovendo uma série de encontros desde abril, que a gente está chamando de Papo Reto. E esse é o Papo Reto de número 13, né? A gente está nesse momento conversando sobre educação, política, saúde, e hoje a gente vai falar, na verdade, sobre quem está na linha de frente, né, combatendo a Covid-19, né? São profissionais da saúde, são profissionais que estão ali nos hospitais, nos centros de saúde, na linha de frente, literalmente, né? E a gente quer saber, né, como isso está se dando, né? O que está acontecendo, quais são as questões, dilemas, experiências que eles estão adquirindo, né, nesse momento. Para quem quiser escutar, né, no pós, né, encontro, a gente vai disponibilizar no YouTube, tá? Na nossa página no YouTube, CEPL, Coletivo de Educação Popular e Libertária, e também na nossa página no Facebook, facebook.com/CEPL. Se você não curtiu, curta, porque a gente te informa dos próximos encontros, sempre segundas e quintas, segundas 19 horas, quintas 20 horas, bate-papo aberto de todas as áreas para todas as pessoas e com todas as pessoas, porque a gente faz educação popular na veia, tá certo? Obrigada. E é muito importante ter vocês aqui, tá? Denise, Zoraida, Débora, o Tiago Coutinho, a Iuna que está entrando agora. A gente costuma dizer, né, que a gente vai na contramão, né? Já que a gente está em casa, a gente pode fazer educação popular de uma outra maneira, né? Então, a gente pode transmitir conhecimento, a gente pode ganhar conhecimento, trocar conhecimento, e isso para a gente é o que é importante, né? Então, as pessoas estão entrando aí na nossa sala, e é um bate-papo, é uma roda de conversa. Aqui a gente converge, a gente diverge de informações, tá? A gente troca, sobretudo, conhecimentos. E aí, quando a gente fala de quem está de frente, né? A gente falou dos profissionais da saúde, isso envolve técnicos, envolve administrativo de hospital, envolve limpeza de hospital, envolve médico, envolve enfermeiro, quer dizer, envolve essa galera inteira, né? O maqueiro que está ali fazendo esse trabalho. A quantas a gente não sabe, né? A gente vê nos noticiários, a gente escuta bastante. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está chovendo bastante, não sei se aí onde vocês estão está chovendo, então a Iuna daqui a pouco vai falar da Bahia, se está chovendo aí, porque aqui está chovendo, hein? Bom, o que é esse Fique em Casa, né? O Fique em Casa é para quem, né? Tem pessoas que podem ficar em casa, tem pessoas que não podem ficar em casa, principalmente, realmente, os profissionais da área de saúde, serviços essenciais, inclusive, né, serviços que não são essenciais, mas que, infelizmente, tiveram, né, foram obrigados a retornar aos seus postos de trabalho, as pessoas que ocupam postos não essenciais, mas que estão ali trabalhando sem necessidade, né, ao invés de ficarem em casa. Eu coloquei aqui, pessoal, que a crise na saúde, a gente sabe que não é de hoje, né? A crise na saúde da saúde vem muito antes dessa Covid, né? Falta de equipamentos, falta de leitos, falta de remédios, falta de profissionais, né? E, inclusive, a gente tinha um programa, né, o Mais Médicos, que foi extinto, né? E hoje, infelizmente, a gente lida com essa escassez por conta, né, de uma política nefasta que destrói direitos, né? Direitos sociais, sobretudo, né? Essenciais. E é quando a gente vê que o artigo 196 da Constituição não está sendo contemplado, né? Que fala sobre a questão da saúde para todos. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês. Quando vocês falarem, se apresentem antes, tá? E aí coloquem suas intervenções, suas questões. Eu acho que a gente pode começar pela Denise. Vamos lá, claro. Denise? Então, meu nome é Denise Ferreira, tenho 42 anos, eu trabalho na saúde há 16 anos. Eu sou formada em educação física, mas eu trabalhei na área da educação. Eu já caí logo para a saúde. Eu trabalho como técnica de ortopédica e radiologia médica e sou especializada em ortopedia. E assim, já é para falar
sobre a Claro. situação ou só apresentar? Sim, pode falar. Em relação assim da crise do Covid, no caso, para mim, o hospital que eu trabalho hoje não é um hospital que recebe diretamente pacientes com Covid, né? Infelizmente, devido à crise da saúde que já se arrasta, né? Hoje eu só trabalho em hospital, infelizmente, porque quem trabalha em hospital e até quem conhece alguém, né, sabe que a gente não ganha tão bem assim, então a gente não tem condições de manter o emprego só, né? Eu, por exemplo, já trabalhei em 4 hospitais ao mesmo tempo. Claro que nessa época era bem difícil a minha situação. Às vezes eu passava 48 horas fora de casa. Mas, assim, é necessidade financeira mesmo que faz a gente fazer isso, né? Hoje, devido às OS que foram criadas e tal, eu só estou trabalhando em um hospital. Até porque essa situação da OS é muito, muito ruim para a gente, para nós profissionais, né? Porque os concursos públicos foram se extinguindo e aí a gente foi ficando para trás. Só quem tem QI, né, que consegue uma vaga aqui ou ali. Então, assim, eu não recebo, hoje em dia, eu não recebo, hoje no hospital que eu trabalho, eu sou estatutária lá, sou da Prefeitura do Rio de Janeiro, eu não recebo diretamente pacientes de ortopedia com Covid. Porém, eu fui afetada porque eu tive uma avalanche de pacientes transferidos de outros hospitais para poder abrir leito para o Covid, né? Então, o meu hospital é só especializado em ortopedia e plástica e eu recebi pacientes de todos os hospitais da rede do município para poder abrir vaga para esses pacientes. E aí, com certeza, foi sobrecarregando o serviço, né? O hospital que não tem suporte para receber tantos pacientes ao mesmo tempo. Uma simples questão assim, a gente não tem 2, 3 cadeiras de roda. A gente tem, no máximo, uma cadeira de roda. O paciente teve que descer, no caso, para que eu pudesse, para poder eu atender na minha sala, com cadeira higiênica, porque não tinha cadeira de roda. Isso tudo graças ao vírus, né? Claro que isso deveria ter sido resolvido antes, né? Para poder, os pacientes mereciam ter uma qualidade de atendimento, uma simples cadeira de roda. Mas devido ao vírus, né, essa quantidade enorme de pacientes, essas coisas foram acontecendo com mais frequência. Então, nesse caso, que me afetou bastante, né? Eu tive que trabalhar mais vezes na semana, porque eu tive amigos que pegaram vírus. No hospital que eu trabalho, é um hospital pequeno, eu tive quase que mais ou menos uns 10 amigos que faleceram do vírus, né? Porque lá a gente não tem pacientes, mas eles trabalham em outros lugares e contraíram vírus e com certeza devem ter levado para os amigos também lá. E é isso. Se você tiver alguma pergunta para poder completar. Essa questão, né, Denise, é muito importante quando você fala que está tendo que trabalhar mais, está tendo que, né, se colocar mais. A questão das OS, né, que vem para diminuir realmente a questão, diminuir não, diluir, na verdade, né, a curto, médio e longo prazo a questão dos concursos. Então, você bota uma empresa para, né, privatizando e terceirizando um serviço que deveria ser público, e aí é o que você coloca, quem indica, não, eu sou amigo do fulano, eu vou entrar, quer dizer, você que é profissional, você não entra por mérito, como é no concurso público, você vai entrar porque o fulaninho é amigo, o tal do QI, como você fala. Isso para a gente é muito triste, porque a gente vê a diluição realmente de um governo neoliberal que está aí para exatamente destruir direitos já adquiridos. E o concurso público é um deles, né? Então, isso é importante, foi muito importante você colocar a questão das OS, porque isso vem no pacote de sucateamento da saúde, né? É todo um pacote que vem para poder realmente sucatear aquele serviço, dizer assim, não, mas o SUS não presta, né? A gente precisa privatizar a saúde. Claro, você vai sucateando aos poucos, você quer o quê? Né? Se você não investe, você vai fazer o quê? Zoraida, querida. Boa noite, meu nome é Zoraida, eu sou enfermeira, eu tenho mais ou menos uns 16 anos dentro da enfermagem. Eu fui técnica de enfermagem, depois cursei uma universidade, sempre trabalhei em linha de frente. Na atual conjuntura, eu estou afastada da enfermagem devido a um tratamento de câncer, né? Assim, eu estou bem, né? Mas estou tratando de um câncer. Mas, assim, eu queria falar da outra história, né? Da história do profissional que é considerado herói, mas que não é
tratado em nenhum momento como herói, né? Porque nós não somos heróis, nós somos seres humanos e nós adoecemos, tá? O profissional de enfermagem, nós temos uma carga horária abusiva, essa questão do sucateamento é ilegível, a gente tem um governo aí que está botando na cabeça do povo que o SUS não é legal, que tem que acabar mesmo com o SUS, sabe? E a minha visão hoje é da profissional que era a herói, mas que adoeceu e todo o outro lado da história, né? E como a gente estava falando, gripezinha, que não é tão gripezinha assim, né? Uma gripe que já matou milhares de pessoas no mundo. Eu moro numa cidade pequena, que eu moro aqui em Rio das Ostras. Assim, os casos, uma população de 150 a 1.000 habitantes, nós só temos 5 leitos de terapia intensiva. Então, assim, eu já me assustei, eu já pirei um pouquinho, já parei de ver jornal, aí voltei a ver o jornal, porque, assim, a gente meio que não sabe, fica meio desnorteado. Eu converso com todos os meus amigos que estão na ativa, todos adquiriram o vírus, todos Desculpa, que pegaram, todos adquiriram o vírus, todos, nenhum, graças a Deus, adquiriu a forma grave, ficou internado, ficou em respirador, precisou de leito de terapia intensiva, mas todos ficaram muito chocados com a doença. E uma coisa que eu reparei em todos os meus amigos que pegaram o vírus, o receio de voltar pro campo de trabalho, sabe? O medo que a gente nunca teve, medo, né? natural, né? Literalmente, né? De passar porque por aquilo de novo, né? Porque linha de frente a enfermagem sempre foi. Eu não, assim, eu vou falar uma coisa, talvez as pessoas achem que eu sou besta. Nós não somos heróis. Nós somos seres humanos. Isso aí. A gente adoece. O profissional de enfermagem, eu tenho amigos da enfermagem que estão afastados por problemas psiquiátricos. Eu já tive amigos dentro da enfermagem que já tentaram suicídio, entendeu? Essa coisa toda. Então, assim, eu não concordo com essa coisa de herói, assim. E o que você estava falando, a gente que é profissional de saúde, a gente sempre soube dos reais problemas de saúde. Leito de terapia intensiva nunca teve para todo mundo. O Brasil descobriu isso agora com o coronavírus. Mas nós que somos profissionais de saúde, nós sabemos disso. Eu já trabalhei em unidades privadas que não tinham leito de terapia intensiva. Tá? Às vezes o cara se achando o bam, porque tem um plano de saúde top, Denise sabe disso. Porque o meu plano de saúde é o top, é o master. E chega na hora, a doença vem, a doença não difere da classe A, B, C, D, E, da cor da pele ou da religião, e do cara não ter o leito de terapia intensiva. E isso o Brasil descobriu agora. Aliás, eu acho que o mundo descobriu agora. Isso que não era para mim, que sou enfermeira, que sempre atuei, para mim isso não é novidade nenhuma. Verdade. Essa questão importante que você levanta, né? Porque muito no início muito estava se colocando assim, não, os profissionais da saúde são heróis, né? E tentando romantizar uma questão que é muito séria. Não é.
Não dá para romantizar. Não, é um trabalho é. sucateado desde sempre, né? Como a gente falou, falta EPI, né? Falta equipamento de proteção. E muito se deu, Zoraida, esse encontro hoje, porque eu tive um primo, a Denise sabe da história, né? O meu primo lá em Recife, técnico de enfermagem, foi colocado na linha de frente. Ele até ia colocar um depoimento aqui para a gente, que ele não tem, infelizmente, não tem acesso. E isso, gente, que a gente estava falando no início, né? Muita gente podia estar aqui hoje e não está porque não tem acesso, né? A gente uma tecnologia razoável, uma internet razoável. Eu mesma não tenho, né? A gente fica aqui nas gambiarras tentando aqui no Morrão pegar o Wi-Fi aqui do vizinho que nos fornece, que é parceiro, enfim. E a gente está aqui nessa resistência. Então, esse meu primo, que não conseguiu estar aqui com a gente, ele pegou a Covid, ele está curado, né? Está sem já, ótimo, está no final da sua recuperação plena, mas ele reclamou nesse dia, ele falou assim, mas eu não posso entrar nesse quarto, né? Cuidar desse paciente porque eu não tenho equipamento nenhum. Você vai entrar mesmo assim, foi a resposta que ele recebeu. Então, quer dizer, quando você percebe isso, que nem dentro do próprio hospital, né, os seus colegas estão ali fazendo uma corrente de proteção mútua, isso é muito sério, né? E não adianta querer também romantizar uma situação que já é precarizada há muito tempo, né? Não adianta falar, não somos heróis. Tem gente virando plantão aí até hoje, tem gente virando a cabeça. A gente fez um encontro aqui sobre saúde mental em tempos de coronavírus e a gente ouviu relatos seríssimos sobre profissionais da saúde que estão realmente virando a cabeça, porque você não tem condições mínimas humanas de poder estar com a sua família, se proteger a sua família, cuidar bem de um paciente, você virando plantão dia e noite, porque não tem profissional para atender, né? Então, assim, não é romantizar mesmo, né? É tratar com respeito essas pessoas que estão dando as suas vidas, literalmente. Quantos profissionais hoje? Eu tinha trazido o número, gente, não estou achando. Os números, né, Tiago, se você conseguir aí achar os números de profissionais da saúde que adoeceram e que morreram por conta da Covid-19, dia a dia a gente tem um monte, né? Hoje, os números atualizados da Covid no Brasil, eu estou pegando aqui, são 600 mil confirmadas, 253 mil recuperadas e 33 mil mortes, quase 34 mil mortes. Então, assim, não é uma gripezinha mesmo e vai acometer. E aí, Zoraida, eu tenho que divergir de você nessa questão, porque quando o vírus é trazido para cá, né, vindo da Europa, né, da galera que viaja, da galera da Zona Sul do Rio de Janeiro, de São Paulo, os abastados, eles passam para os seus funcionários, né, para o seu mordomo, para o seu porteiro, para o seu chofer, para a sua diarista. Para a sua empregada, né? E aí, essa galera que pega vai levar para as suas favelas e periferias, onde moram, e aí dissemina-se tudo. Enquanto isso, eles estão se recuperando. Enquanto isso, a gente vê que um grande ricaço no Brasil diz assim, não, mas a pandemia está controlada entre nós. Agora, o problema é a população. Claro, porque eles não são população, né? Eles são a elite que manda no Brasil. Eles trouxeram o vírus, atacaram para todo mundo, e agora a população que se vira nos hospitais de campanha superlotados, aí postos de saúde, o que a gente vai fazer? Então, assim, é uma questão para a gente pensar que o vírus, ele tem classe, cor, ele tem CEP. Ele tem. Eu acho que eu me expressei errado, assim, eu quis dizer assim, que a doença, assim, a doença, ela comete, né? É claro que o cara, o rico, né? Ele vai ter um tratamento melhor. O que eu acho que eu me expressei mal foi em relação a isso. É que a doença vem para todo mundo, né? O coronavírus mesmo ele está mostrando isso, né? Ele está vindo para todo mundo. É claro que eu concordo com você. Hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem de uma empregada doméstica, esposa de um político em Fortaleza, que a patroa não liberou para o isolamento, né?
Eu e vi. com um filho de 5 anos, né? O menino não tendo aula, por causa da questão do isolamento, ela levou o menino para o trabalho. E o menino de 5 anos, eu fiquei assim, essas coisas, sei lá, tem horas assim que eu desacredito, que eu acho que a gente está deixando de ser humano, não sei. Então, assim, ela mandou a empregada, a funcionária, né, a secretária, ir levar o cachorro para passear na rua. Aí a funcionária deixou o filho na casa dela com ela. O que ela fez? O menino começou eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Ela botou uma criança de 5 anos dentro do elevador, sozinha a criança. A criança apertou o botão, desceu no 9º andar. Da sacada do 9º andar, a criança viu a mãe passeando com o cachorro, a criança se debruçou e caiu, e morreu, né? E ela é esposa de um político lá da região, Acho que é o pagou uma prefeito. fiança. Eu sei que ela é esposa do político. Eu compartilhei até no meu Facebook, porque eu fiquei assim, eu falei, gente, como é Eu que vi. pode? Aí ela pagou uma fiança de 20 mil reais, quer dizer, a vida tem preço, né? Eu não sei, sabe? Eu não sei se sou eu que estou enlouquecendo, se é as pessoas que estão enlouquecendo, eu não sei. De repente eu não estou mais fazendo parte desse mundo, eu não sei. Não, você está, infelizmente, junto com a gente. Que bom, felizmente, né? Porque pelo menos a gente tem a nossa solidariedade para poder enfrentar isso tudo. Na verdade, né, o Miguel, eu também coloquei nas minhas redes sociais, né? Justiça para Esse menino Miguel, né? mesmo. Miguel foi morto no Recife, então, assim, por Isso. uma socialite, né? Como você falou, Zoraida, Isso. esposa de uma rede, né? Porque quando entram outros, né? É uma rede de prefeitos ali no Nordeste. E quer dizer, e essa mulher, ela não foi capaz de colocar os seus funcionários em casa, pagando, né? Para que eles ficassem em casa. Ela tendo condições, né, ela podendo fazer esse tipo de prática, que muitas e muitos estão fazendo, mesmo sem ter tantas condições assim, mas estão arcando com os custos, né, dessas pessoas que eram empregadas e que são empregadas das casas, e estão fazendo isso para manterem, né, a dignidade, né, e elas em casa, a salvo. E essa mulher não fez. Quer dizer, esse é o retrato da classe média, média alta do nosso país, né? Uma classe média que é escravocrata, uma classe média que é racista, né? Para ela, aquela vida valia quanto? Será que fosse o filho dela, ela colocaria ele lá no elevador com 5 anos de idade, apertaria para ele encontrar a mãe? Não, né? Não faria isso. Se fosse a empregada que tivesse feito isso, será que realmente a empregada, né, passaria batido? Não, vou pagar uma fiança. Não, Racismo não tem fiança, racismo é crime. Essa mulher precisa ser presa, ela precisa estar atrás das grades, pagando pelo crime que ela cometeu, um crime de racismo. Porque é um abandono de incapaz também, né? Além disso, e você sabe que em Belém, você me lembrou também, Zoraida, dessa questão do o prefeito de Belém, ele colocou que é essencial, desde o mês passado, o serviço doméstico, ou seja, as empregadas domésticas diaristas tiveram que voltar ao trabalho, só que aí a classe média, média alta, está indo de helicóptero se cuidar em outras regiões, porque lá não tem mais leitos, né? Então, o que você faz? Eu tenho dinheiro, eu vou de jatinho, vou-me embora, vou me cuidar em outro lugar, querida. Você que se dane. Eu quero você na minha casa, varrendo o meu chão, limpando o meu banheiro. E eu quero que você levando o meu cachorro para passear, né? Porque é um absurdo. Essencial, né? Um serviço muito essencial, só que não, né? No meio de uma pandemia é essencial levar um cachorro para passear, né, gente? Tipo, simplesmente, você não pode deixar seu cachorro fazer as necessidades dentro da sua casa, porque afinal de contas você paga a empregada para isso. Então, é um retrato do nosso racismo estrutural que permeia a nossa sociedade. É exatamente isso. E, bom, a gente está, né, nós três estamos aqui nesse trio Parada Dura. Agora tem Thiago, tem Yuna, tem Débora, tem Yasmin, Isabelle. Quem quer falar? Vamos esperar. Mais pessoas. Débora. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Estão conseguindo me escutar? Sim. Sim. Então, é exatamente isso, né? Esse caso
chocante desse menino Miguel, né? Isso é uma coisa assim de louco. Você vê como existe, né? Pessoas desse tipo. E tudo mais, a gente Só um também teve pouquinho, agora. Thiago. Tá rateando teu microfone um pouquinho. Eu acho que Meu equipamento hoje não está muito fiel aqui, não. Eu vou tentar falar devagar para ver se vocês Agora conseguem me parou a chuva escutar. aqui no Morrão, de repente. O Thiago também é daqui do Parque da Cidade, Gávea, Rio de Janeiro. A gente está falando diretamente do Morrão. O Thiago deve estar. Foi, vai. Pois é, aí a internet aqui fica meio mais ou menos, né? Fora que tem muita gente, enfim, a galera toda em casa já, né? A internet já fica mais fraca. E aí eu queria dizer isso, você vê, né? O pessoal, tivemos uma médica agora que foi agredida também no Grajaú, né? Fez uma denúncia, uma festa estava acontecendo, foi terrível, né? Assistido por bombeiros, por outros policiais militares, que a festa era de um policial militar, e ela dizendo que estava muito cansada, estava na linha de frente da batalha do Covid, e aí, quer dizer, sofreu essa agressão terrível, quebrou o joelho esquerdo, enfim, né? Então, é muito sério o que a gente está vivendo, desmonte na saúde, assim como na educação também já vem acontecendo há um bom tempo, né? A gente teve esse corte aí na época do Temer, de 20 anos de investimento. Quer dizer, o profissional da saúde está sempre sendo sucateado, assim como da educação também, né? Então, isso, a gente já vinha nesse período já antes, como vocês mesmos disseram, e aí agora intensificou, né? E aí os caras falam, não, são os heróis, não que não sejam, são pessoas que estão ali se esforçando, colocando a sua vida em risco também, né? Mas quando você também fala uma coisa dessa, é como se você estivesse colocando a responsabilidade total em cima desse profissional da saúde, né? Ah, é o herói, é ele que vai cuidar, é ele que vai fazer, e a gente está aqui só assistindo, a gente está aqui só, né? Então, esses debates, essas conversas são cada dia mais importantes, até para que a gente consiga elucidar na cabeça das pessoas, mostrar que existe uma importância, mas essa importância ela não pode ser só valorizada também na hora do pânico, na hora da emergência, né? Aí esse profissional está sendo bem valorizado para que, quando aconteça determinadas coisas como essa, você tenha uma estrutura já montada, já, né, funcionando de forma correta, né? A gente teve a questão dos médicos cubanos que foram mandados embora, que se tivesse com a gente, estariam dando grande contribuição, né? Foram até chamados agora novamente. Então, é muita coisa que acontece. Às vezes as coisas vão acontecendo, atropelando uma outra, e alguns assuntos vão ficando para trás, esquecidos. Mas é tudo consequência de uma mesma ação, né? Inclusive, o que a gente está vivendo, o aumento do número das pessoas infectadas, das mortes, também é consequência dessa falta de política pública, dessa falta de política no âmbito federal, principalmente, né, com esse descaso desse despresidente, né? E tudo isso que vem acontecendo. Então, quer dizer, ou a gente aproveita esse momento para poder ratificar ainda mais a importância do investimento nessa área, né, da criação de mais hospitais, né? Até a gente viu agora com o Witzel, né, a corrupção envolvendo a compra de material, a compra de... São coisas que são absurdas. A falta de humanidade, né, a questão do capital, ela excede a humanidade das pessoas, é uma coisa incrível. Então, parabéns mais uma vez, CPL, imagina, são discussões importantíssimas e que fazem total parte do nosso dia a dia e tem que ser dito a cada dia, né, a cada momento. Assim, a Denise tocou num ponto que para nós, só complementando o que o Thiago estava falando, nós, profissionais de saúde, essa entrada dessas OSs nesses hospitais, isso foi assim, o fim de carreira para nós profissionais, pelo menos para mim, da enfermagem, eu acho que foi o fim de carreira, porque não se abre mais concurso público, é realmente o QI, entendeu? É o QI que fala mais alto, e é tudo. A gente está vendo, por exemplo, eu moro aqui em Rio das Ostras. Aqui, pertinho da minha casa, em Barra de São João, seria montado um hospital de campanha direcionado para o Covid, né, da região aqui, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, iria atender-se uma parte ali de Unamar, Tamoios, iria atender essa região. Com essa crise do Witzel aí, Iabas, não sei o quê, tá lá o elefante branco, armado, que não atende ninguém. Mais uma vez, é o nosso dinheiro, né? Que
jogado fora, né? E aqui na região, aqui em Rio das Ostras, onde eu moro, são 150 mil habitantes para 5 leitos de terapia intensiva. Hoje eu estava anotando aqui, eu estava vendo, são 334 casos confirmados com 24 óbitos, tá? Aqui só em Rio das Ostras, né? Eu não sei a realidade de Casimiro, não sei. Macaé já passou de 1.000 casos, com 30 e poucas mortes, e Rio das Ostras é, assim, limite com Macaé. Muita gente aqui de Rio das Ostras trabalha em Macaé, é um polo, né? Todo mundo sabe, offshore. Então, assim, e o cara me contrata uma OS que já teve problemas no outro governo, que a gente sabe do envolvimento, do esquema do Sérgio Cabral, com a Iabas. Me veio o Vixio querendo me dar uma de João sem braço, né? E me fecha um contrato de novo com a Iabas para gerir esses hospitais. Gente, olha, sinceramente, eu tô muito cansada, sabe? Eu tô muito cansada, assim, sucateando tudo, privatizando tudo, e eu tenho amigos que trabalham, por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha no Hospital Federal do Andaraí, não tem nada, né? Assim, falta de tudo. Há um tempo atrás, antes dessa crise do coronavírus, não tinha seringa e agulha para fazer medicação, entendeu? Eu não sei, agora eu não sei nem como está com essa questão do coronavírus lá, assim, sinceramente não sei, entendeu? Aí tem o outro ponto, eu tenho amigos que trabalham nessas redes privadas, que tem tudo, mas que também são redes escravocratas, na minha opinião, que arrancam literalmente o couro do funcionário, né? Que você é como você falou do seu primo, você vai fazer e pronto, porque se você não fizer, você perde seu emprego, entendeu? Sabe? Em maio foi semana da enfermagem, eu fiquei muito chateada, eu vi colegas meus que trabalham numa das piores redes de saúde do Rio de Janeiro, né? Eu não sei se posso falar o nome, que não paga o piso para a galera da enfermagem, que paga abaixo do piso, que deu uma camisetinha com o Batman, com o Super-Homem, e deu uma festinha, né, para a enfermagem no dia do enfermeiro, lá com bolinho. Porque você é o herói. E colegas meus com a camisetinha, tirando fotinha e postando no Facebook. Porque eu sou herói, porque eu sou herói. E trabalhando numa das piores redes que o Rio de Janeiro tem, que não valoriza o funcionário, que não valoriza o que você estudou, entendeu? Porque você não é só um funcionário, você estudou, você se empenhou, você cursou uma universidade, você está entendendo? Você investiu em você, e muitas das vezes você pagou um curso, você pagou uma pós-graduação, ou então você fez uma residência, você está entendendo? E vem aquela rede que quer te colocar aquele negócio que cavalo usa, que eu esqueci o nome, entendeu? Tipo um cabresto, né? Não sei. Porque e aí as pessoas aceitam, se acomodam, eu não sei, sabe? A Denise me conhece de algum tempo, eu sempre fui considerada a meia fascista, né? Porque as pessoas tentavam me colocar o cabresto e eu nunca aceitava, nunca aceitei muito. Então eu sou meia... Eu acho que eu tô pior ainda, eu tô meio sem filtro. Na verdade, Zoraida, fascistas são eles que não reclamam, né? Que baixam a cabeça e acham que o patrão que está certo, né?
Porque o patronato está aí não para defender o funcionário, né? Mas para oprimir ainda mais esse funcionário e sugar até a última gota de sangue que ele puder, né, dessas pessoas. E, infelizmente, as pessoas não percebem que são escravas, né? Que são sugadas. E isso é muito triste. Isso acontece, como você está falando, na área da saúde, como acontece na educação, como acontece na construção civil, que eu também atuo enquanto educadora popular. Eu vejo, não, aqui a gente veste a camisa, quer dizer, e as pessoas com salários atrasados, salários defasados, sabe? Sendo descontadas, assim, descontos absurdos, construindo prédios que eles nunca, né, dentro do salário que eles ganham, nunca vão conseguir sequer morar, quer dizer, aumentando, né, o lucro do patrão, sabe? E a desigualdade só aumentando e as pessoas não percebem. Mas isso também é um pacote, né? É o pacote da diluição dos sindicatos. Quando você desacredita no sindicato, que serve para te proteger e para lutar por você, você está dando margem para o patronato sentar, né, a burra em você e dizer assim, agora eu estou feliz, agora você está caladinha, assim que eu gosto. E aí você fala do cabresto, né? Vamos levar a boiada, né? Vamos levar a vaquejada para o pasto, porque a gente precisa dessa vaquejada para isso. Então, assim, o caladinho é bom, o funcionário bom é o quê? É calado, proativo. O que é o proativo? É aquele que é mais explorado e diz amém, né? O proativo é esse, né? Mas, então, só te falando, só para completar uma Claro. situação dessa daí, engraçado que o que mais diz amém lá se beneficia agora com essa situação das OS, entendeu? Porque quem estudou, quem é o profissional, quem está preparado, não consegue mais a vaga. Porque, por exemplo, eu também, eu não gosto desse tipo de coisa, não é a Zoraida sabe também que eu não gosto. Por isso é que eu hoje em dia não tenho um cargo bom, porque eu não gosto de puxar saco, eu gosto de trabalhar, de fazer o que eu sei fazer. E o melhor que eu sei fazer. Mas, assim, infelizmente, nesse caso, não são reconhecidos. São reconhecidas aquelas pessoas que realmente abaixam a cabeça. Que nem sempre, ou na maioria das vezes, não são os melhores profissionais que nós temos. Não são. Minha opinião, não são. E aí, com a situação das OS, com a entrada das OS na saúde, quem perdeu o trabalho fomos nós, nunca baixamos a cabeça, porque a gente é considerado aquele revolucionário. Cri-cri, né? A gente é considerado o cri-cri. A gente é considerado... Eu trabalhei numa empresa que eu fui mandada embora porque eu fui... A Denise, a gente já se conhece há muito tempo, a gente trabalhava na mesma rede, e eu fui mandada embora dessa rede porque eu era uma funcionária que questionava a minha chefia. Entendeu? A minha chefia falava, olha só, tem que fazer isso. Eu falava assim, mas olha só, eu sou enfermeira, esse não é o meu papel, entendeu? Sabe? Então, eu me tornei a funcionária cri-cri, entendeu? E eu e mais algumas pessoas que ela aos poucos foi, assim, aniquilando, entendeu? Assim, é o que você realmente falou. Que é o funcionário bom, é o funcionário caladinho, né? É o funcionário... Porque assim, nós tínhamos uma realidade muito boa ao qual nós trabalhávamos, onde nós tínhamos um líder, né? Porque existe uma diferença de liderança e chefia, né? Nós tínhamos um grande líder, uma pessoa... eu nunca tive um líder, um chefe como ele, uma pessoa que te tratava de igual para igual, que te ensinava, que te respeitava. E daí, de repente, ele também começou a incomodar o sistema, né? Até que conseguiram, né, aniquilar ele e conseguiram botar a rede como eles realmente queriam, né? O funcionário caladinho, o funcionário quietinho. E aí os funcionários que questionavam, que não assim, aceitavam, começaram a ser os funcionários problemas, né? E isso eu ainda percebo, que eu ainda tenho amigos dentro da rede. Por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha dentro da rede e também de uma rede grande estava enfrentando
esse problema de falta de EPIs, uma rede privada grande e tendo que ficar com um capote não sei quantos dias. Gente, pelo amor de Deus, uma rede rica. Não, não dá. Aí eu virei para essa minha amiga e falei assim, olha só, Deus sabe o que faz, porque eu nessa pandemia, no segundo dia de pandemia eu já teria sido mandada embora. Porque se a enfermeira-chefe chega para mim e fala assim, Zoé, você vai ter que ficar uma semana com esse capote, eu vou rasgar o capote na cara dela. Entendeu? E aí ela vai falar assim, olha, vai lá no DP, porque eu não quero mais você aqui, não. Impossível você com um vírus desse, você não trocar o capote, gente. São questões mínimas, né, que você precisa ter e você não tem. Uma médica, acho que há 2 semanas, colocou isso aqui no Rio de Janeiro, né? Ela trabalhou 1 ou 2 dias no hospital de campanha no Maracanã, e ela saiu apavorada, falou assim, eu não quero mais, vocês estão com uma política de extermínio, porque na verdade isso é uma política de extermínio, né? Você não tem respirador, você vê pacientes morrendo na sua frente, você não tem remédios mínimos, né, essenciais para a vida, né, para tentar minimizar, né, o dano, enfim, não tem política de redução de danos. Isso para a gente é muito triste. O Thiago trouxe um dado aqui para a gente, né, do Globo, e é de 21 de maio, hein, não é nem de agora de junho, não. Mas está dizendo assim, Brasil ultrapassa a marca de 100 médicos mortos por Covid-19, 2 por dia. Né? São com 143 vítimas, isso em 21 de maio, a gente está em 4 de junho. É também o país onde mais enfermeiros morrem no mundo. Rio de Janeiro é o estado com o maior número de óbitos no período, segundo o levantamento do Globo. Então, quer dizer, é política de extermínio, de todas as maneiras, né? Quando o Estado deixa de fornecer material, quando essa empresa multinacional, muitas das vezes, né? Porque ela deve ter uns braços lá fora, deixa de fornecer os EPIs mínimos para esses profissionais e chamando de herói, mandando botar blusinha, dizendo isso, aquilo para a sociedade, quer dizer, você mascara toda uma precarização do trabalho, né? E isso é terrível, isso é perverso demais. Débora, você está aí? Débora? Não, só um adendo aqui, essa questão da troca, né? Quer dizer, se você não está de acordo, então a gente troca. Quer dizer, foi o que o Bolsonaro fez com o ministro da Saúde, né? Então você está questionando, então você sai, que a gente vai botar alguém que faça sem questionar nada. É exatamente esse modelo, né, que a gente vê acontecer, né? Mas olha só, isso também acontece dependendo da classe, né? Porque, por exemplo, a classe médica, ele fala assim, não vou trabalhar e ponto. Agora, isso é verdade. Assim, não vamos trabalhar, você vai ser demitido amanhã. Você vai assinar uma advertência. Se teu coleguinha não chega para te render, você já fez 12 horas. Se o seu coleguinha não chega para te render, você é obrigado a dobrar. Porque se você não dobrar, você vai ser mandado embora. Entendeu? O médico, ele pode não assumir o plantão. Mas você não pode não assumir o plantão. Você não pode abandonar o plantão. Porque você é um técnico, né? Um enfermeiro, um auxiliar. Você não é médico. Infelizmente, no Rio de Janeiro, o nosso conselho, o Conselho Regional de Enfermagem, ele não é atuante. Ele só serve para cobrar a nossa anuidade. Entendeu? Assim, ele não é... Assim, ele não luta em nada de direitos da enfermagem. A gente tem uma enfermeira que é deputada, que está aí há não sei quanto tempo, não sei quantos anos, tentando colocar essas 30 horas semanais, que ela nunca conseguiu, e o conselho, assim, tipo, não faz nada, não estou nem aí, sabe? Só sabe cobrar a nossa anuidade. Isso aí é uma coisa que chega para a gente todo início de ano. Assim, a nossa... É só isso. Eu não me sinto representada pelo meu conselho. É muito diferente do Conselho Regional de Medicina. É muito diferente. Isso que a Denise está falando, de repente, vocês não têm ciência disso, mas isso é uma realidade. Existe uma diferença muito grande entre a classe médica e a classe da enfermagem.
tá? Imagina o Então, técnico, né? Você imagina o técnico, então, né? Porque tá ali na linha mesmo. O hospital de campanha, por exemplo. Conte. Você viu o alojamento dos médicos e o alojamento dos técnicos. Gente. Sempre, Em todos sempre os hospitais que você trabalha, que você entrar, Noélia, eu digo isso porque eu já trabalhei em quase todos os hospitais públicos do Rio de Janeiro. Eu só trabalhei para uma rede particular até hoje nessa minha vida. E eu, infelizmente, tenho que trabalhar ainda porque eu preciso. Mas se eu pudesse, eu não trabalharia mais particular. Mas em todos, o médico sempre tem o seu estar com todas as coisas devidas. Uma com geladeira, um ar-condicionado, micro-ondas. Eu, como muitos amigos, cansei de dormir debaixo da pia da sala. Porque não tem alojamento, não tem estar pra gente. Eu como enfermeira e técnica de enfermagem, cansei de dormir colchonete no chão, como passou ali no Hospital do Maracanã. Eu dormia no papelão, porque não tinha nem colchonete. Eu me vi ali. A gente dormia debaixo da pia no papelão. Aquilo ali do Hospital do Maracanã não é mentira, não. Não é mentira, não. Isso que ela ali acontece você ainda tem essa questão, o conselho não chega junto, aí do outro lado, existe o Caixa 2, quer dizer, uma política de roubo histórica, né? Gente, tempo de pandemia, os caras terem essa coragem de fazer Caixa 2, de roubar o dinheiro que não vai ser declarado, quer dizer, gente, é muita maldade, política de maldade. Noêmia, olha, aqui em Barra de São João, que é um município de Casimiro de Abreu, tem um hospital maravilhoso, de estrutura, o centro cirúrgico, 5 salas cirúrgicas, fechado há não sei quantos anos. É um hospital, assim, umas enfermarias enormes. Aí, a gente aqui da região, a gente pensou que porque o Hospital de Barra vai virar hospital de Covid. Nossa, o pessoal, que legal, vai reabrir o hospital, né? Porque abrir hospital escola, ninguém pensa abrir hospital escola, né? Ninguém fechar, pensa. Então, melhor ainda para eles, né? Ninguém pensa, né? Então, aí a gente ficou super animado. Poxa, que bom, vai reabrir o Hospital de Barra, porque é uma estrutura, é uma mega estrutura, é um hospital muito, assim, muito bom. Mas que está lá fechado, porque o governo não quer investir, aí a prefeitura de Casimiro de Abreu diz que não tem dinheiro, a prefeitura de Rio das Ostras tentou uma parceria com o Casimiro não quis, aí a prefeitura de Rio das Ostras disse que sozinha também não dá para assumir, e o hospital fechado. Aí com essa história do Covid, Barra de São João vai abrir, vai reabrir. Eles foram lá, montaram uma estrutura no pátio do hospital, para você ver como o hospital é enorme. Montaram a estrutura, né? A estrutura do hospital de campanha. Eu falei, gente, mas por que montar uma estrutura se já tem você já tem uma estrutura, gente. É o que você está falando. É sempre o Caixa 2, é sempre roubar, é sempre... É o errado. Hoje em dia, o errado passou a ser o certo e o certo passou a ser errado. Você faz o Caixa 2 absolutamente de tudo, né? Do ar-condicionado que é alugado, do container que é alugado, quer dizer, de coisas assim. Você consegue fazer Caixa 2, consegue enriquecer agora para quê, que você contratou, da OS que você contratou. Exatamente, a OS que você contratou. Débora, você está aí agora? Ela falou comigo aqui no privado. Vamos ver se ela consegue. Ela está com problema no áudio. Oi, querida. Oi. Então, gente, meu nome é Débora, tá? Eu sou médica. Eu sou até recém-formada, acabei de me formar mesmo, mas eu trabalho tanto na Atenção Básica à Saúde no Rio de Janeiro e também no Hospital Carlos Chagas, tá? Na clínica médica, na enfermaria de clínica médica. E, assim, o que mais vocês me chamaram a atenção para pontuar é essa questão do sucateamento, né, do Caixa 2 e tal, principalmente das OS e tal. Eu tenho amigas que se formaram comigo e a primeira medida delas foi, não, vou no hospital de campanha do Maracanã. Beleza, todo mundo se empolgou, todo mundo ia pegar junto e tal. Eis que
todo mundo meteu o pé, assim, 2 semanas depois. E aí, uma dessas minhas amigas mandou pra gente, né, uma mensagem de uma médica, eu não sei nem se é a mesma que denunciou pra mídia e tal, eu acho até que foi outra, a seguinte mensagem, que ela mandou no grupo dos médicos do Maracanã, abre aspas, meu Deus, vocês estão gastando dinheiro com colete de identificação, sendo que não tem fentanil, midazolam, fitas de hemoglucoteste, resultado de laboratório, ou seja, é impossível manejar ventilação mecânica, intubação e comorbidade de forma minimamente eficaz. Eu não vou ser cúmplice dessa atrocidade que estão fazendo com a população. Fecha aspas. Então, assim, todo mundo que passou por lá, não foram um, não foram dois, e foram todas essas minhas colegas que resolveram passar por isso, todos, assim, é desesperador. É desesperador ver um paciente entrando em insuficiência respiratória na sua cara, na sua frente, e você não ter como entubar, você não ter como botar numa ventilação, você não ter como dar o mínimo conforto para aquela pessoa respirar, que é o mínimo, né? Então, foi absolutamente desesperador. Não dá para você ter controle nenhum. E é isso, né? O sucateamento que é todo baseado nesse caixa 2, que é tudo desviado. Apareceu lá todos os respiradores que ou não funcionavam, ou respiradores até sendo roubados, desviados para outros lugares, sabe-se lá para onde. É muito absurdo, né? Essa questão da terceirização da saúde pública, né? Eu trabalho no Carlos Chagas e realmente esse sucateamento do SUS leva a gente a dar um jeitinho nas coisas, né? Quando a gente olha de forma crítica, é absolutamente absurdo que eu tenha, por exemplo, a área respiratória de isolamento respiratório, que é só para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid, tem, se eu não me engano, 30 leitos ou algo do tipo, 20 e poucos. Só tem nessa ala inteira 2 máscaras de ventilação. Então, assim, se você precisa de um catéter de oxigênio, você até tem, todo mundo tem catéter, mas se você precisa de um nível mais elevado de oxigênio, que o catéter não supre, você precisa da máscara, cara, só tem 2 para 30. Então, assim, é escolha de Sofia, né? Você tem que escolher quem tá pior, quem merece, entre aspas, quem merece mais do que o outro. Então, é absolutamente, assim, não tem nem palavras para colocar nessa questão. E aí a gente fica muito tolhido, né? Uma situação assim, outra situação absurda dessa coisa de sucateamento que eu passei foi até na semana passada, que a enfermagem me comunicou que a paciente estava sangrando e tal, não estava passando bem. Aí eu fui lá, paciente realmente muito mal, chocando, indo para parada cardíaca, não sei o quê. Ok, quando ela foi para parada cardíaca, eu tive que fazer uma intubação de urgência, a gente corre atrás de face shield, corre atrás de máscara, corre atrás de um monte de coisa que não tá ali à mão. Mas o mais absurdo de tudo foi a gente começou a liderar a parada, né? Cada um faz a massagem, outro faz as drogas e não sei o quê. E aí, na hora de dar o choque, né? Aquele famoso choque que a gente vê na televisão, o desfibrilador não funciona. Então, assim, como fazer? É impossível a gente manejar as coisas quando a gente não tem o mínimo de suprimento. Então, é muito triste, é muito difícil. Eu falei, gente, é sério que o desfibrilador não tá funcionando? Aí eles me olharam assim, tipo, mas eu falei, cara, não dá pra ser assim. Né? E como é que fica a cabeça de vocês depois disso, né? Como é que fica a cabeça de vocês para poder respirar, botar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Pô, hoje eu tive que escolher, hoje não funcionou, mas, quer dizer, a culpa não é de vocês, mas naturalmente a gente passa, né, até a se culpar por questões, né, que alheias à nossa vontade. E, Una, você queria fazer uma pergunta. Você está aí?
Acho que ela não está agora, não. Mas eu vou ler a pergunta que a Iuna fez para a Débora, né? Para vocês todas, na verdade, porque são da área da saúde. Ela colocou, tem uma pergunta, a Iuna, ela fala diretamente de Salvador, né? Na hipótese de escassez de recursos hospitalares em função da saturação dos leitos, tendo os profissionais de saúde que escolher entre quem vive e quem morre, eutanásia, como pensar estratégias enquanto categoria profissional para que essas escolhas não sejam norteadas por uma moral burguesa conservadora que sempre vai preferir corpos trans e pretos? Isso é uma questão importante, né, que a Iuna traz, e lembrando, só para a gente puxar o gancho para cá, nos nossos próximos encontros, né, dia 8/6, segunda-feira, a gente vai falar sobre a correria de quem está na linha de frente com ações solidárias, né, segunda, dia 8, 19 horas, então a gente vai conversar com coletivos do Pará, da Bahia, de Recife, do Rio de Janeiro e São Paulo, para saber, né, conhecer novas ações solidárias, conhecer essas pessoas que estão na linha de frente, como pessoas em situação de rua, com pessoas trans, com pessoas moradoras de favelas e periferias. No dia 11, a gente vai falar sobre a saúde no sistema prisional em tempos de Covid-19, que é uma questão muito delicada e importante, né? E no dia 15, a gente vai falar sobre violência doméstica e violência, né, pautando a questão do feminicídio e a questão da transfobia. Então, estejam convidadas, curtam lá nossa página, os links estão lá dos eventos, tá certo? Inclusive, a Iuna vai participar na segunda-feira com a gente, né, sobre a questão das ações solidárias para a população LGBT, e vai participar com a gente também no dia 15, falando sobre a questão da transfobia. Então, é importante esse debate emergencial. Iuna, se você quiser falar, esteja à vontade para se colocar aqui. Mas já li tua pergunta, tá? E vamos seguindo. Débora, me fale. Como é que é isso, né? Denise, Zoraida, como é que se escolhe? Que poder é esse que vocês vão ter, né? O que eu vou fazer? Eu escolho quem, né? E aí, como é que a medicina, como é que a enfermagem trata isso? Posso falar sobre... Fala, Denise. Pode falar. Fala, Denise. Fala, Denise. Olha só, não a questão do Covid, não a questão do Covid, mas eu vou dizer como que é escolhido o paciente. Na questão de uma cirurgia, vamos supor, ortopédica, que eu conheço, né? Geralmente, quando é um hospital universitário, escolhe-se aquilo que o residente quer ver. Infelizmente. Escolhe-se aquilo... É verdade. Você sabe disso, né? Surreal. Mas não é colocado na fila, é feita a fila, mas é muito escolhido aquilo que a pessoa quer ver, porque ela acha que aquilo ali ela vai aprender mais, ganhar dinheiro lá fora. Infelizmente é feito assim. Não na questão do Covid, não sei se vai ser dessa forma, porque não sei se vai estar gerando algum lucro para essa pessoa, ou então algum tipo de né, vantagem. Mas assim, em relação a cirurgias ortopédicas ou qualquer outro tipo de cirurgias em hospitais universitários, gerais, é dessa forma. Infelizmente, eu espero que nesses momentos de pandemia não tenha algum tipo de vantagem atrás dessas escolhas, né? E esses fake news que andam por aí rolando, que eu não quero nem acreditar que seja verdade. Mas a gente tem que convir que estamos lidando com um ser humano, né? Com interesses, não só financeiros, mas também com vantagens posteriores, como a gente acabou de falar, né, Zô? Aquelas pessoas que fazem alguns tipos de favores para colher algo mais tarde. Então, eu espero que realmente não seja isso. Mas o que eu vejo em hospitais de residências, que eu trabalho há anos, eu vejo muito isso. Não é a Denise que está lá com o rádio e a unha quebrada. Não, isso não vai dar dinheiro, porque essa cirurgia custa R$300 no particular. Eu vou botar aquele ali, que é uma prótese de joelho, que lá fora vai me dar 15 mil em cada um. Então, é dessa forma. Se tem a prótese, a gente faz. Se não tem... Então, isso aí vai. Por aí. Então, eu espero que na Covid não seja assim, né? Falando um pouco da minha experiência, assim, experiência direta, essa questão que eu falei das máscaras, né? A gente já teve discussão de paciente exatamente assim.
olha, tem 30 pacientes, tem 2 máscaras. Vamos discutir, quem está precisando? Tem 3 pacientes precisando, só tem 2. Quem não leva? E aí a discussão cai mais em questões meio biológicas mesmo, assim. Qual a idade? Tem comorbidade? Ele é grave? É demente? É não sei o quê? Então, assim, se mede o valor da vida por um... custo-benefício, né? É o custo-benefício. Quanto que ele pode contribuir para a sociedade, né? Exatamente. Não, vale a pena eu salvar o cara que tem 40 anos, que é economicamente ativo, ou vale a pena eu salvar o cara que tem 85 anos, acamado, Alzheimer e tal. Então, assim, a gente discutiu isso, a gente falou, então, sinceramente, o seu fulano vai ficar na fila. Porque o seu fulano... Eu concordo com o que ela está falando. Dessa forma mesmo, né? É como se o senhorzinho de 80 anos... tudo bem, a gente entende assim... é um senhorzinho de 80 anos, o cara tem 30, tem 40... Mas aí o senhorzinho de 80 anos, ele também tem um filho, ele também tem, de repente, uma esposa, ele tem uma família, igual o cara de 40 anos, entendeu? E aí eu trago uma pergunta para vocês, que essa pergunta eu aprendi, foi o câncer que me ensinou. Como que eu vou tratar o meu paciente? Será que eu vou tratar o meu paciente... eu vou deixar o vozinho de 80 anos morrer, porque ele tem 80 anos. Mas se fosse o meu vozinho de 80 anos, vocês estão entendendo o meu raciocínio? Como é que eu vou tratar o meu paciente? Eu acho que eu vou tratar o meu paciente como eu gostaria de ser tratada, sabe? Se colocar no lugar do outro. Você está entendendo? Porque eu sei que o cara de 40 anos, de 30 anos, ele, como a Débora falou, ele é economicamente ativo, ele vai trabalhar, mas o vozinho também tem toda uma história, né? Ele pertence a uma família, né? Ele pode ser o pai de alguém, né? Ele pode ser o avô de alguém. Então é muito complicado, sabe? Essa escolha de Sofia é muito complicada. E não deveria existir, né? Isso não deveria existir, porque a gente faz essas escolhas por voltar naquele ponto que a gente estava falando sobre sucateamento, sobre falta de insumos, sobre fazer com que tudo pareça ruim, para que todo mundo fale, não, o SUS não vale a pena, vamos privatizar, vamos todo mundo ter plano de saúde, enfim. E aí? A gente é obrigado a fazer essas escolhas que vai sacrificar, é sacrificante não só para o paciente, para a gente, para a família, é sacrificante para o sistema como um todo, porque o sistema fica mal visto também, como um sistema que não consegue dar apoio a quem deveria dar, que é universal, que seria a todos. Então, assim, ninguém sai ganhando com essa ideia, a não ser quem está roubando dinheiro do investimento na saúde. Quem que vai escolher? Vamos supor, na prática, quem que vai escolher? O chefe de equipe que escolhe? Geralmente, assim, essa discussão a gente teve, são no domingo lá, são 5 plantonistas e uma rotina. Todo mundo discute, mas quem dá a palavra final é a rotina do serviço. Foi ela que falou, olha, então, esse vovozinho vai ser assim, assim, assado, a gente vai dar preferência para fulano e ciclano. É claro que eu não entendi isso na hora que ela falou como um mandatório. Eu entendi que era uma coisa discutível,
Mas assim, acabou que na hora todo mundo realmente chegou à conclusão de que tá. Mas é uma escolha difícil para todo mundo, mas respondendo diretamente a pergunta, quem escolhe é o chefe da equipe médica. Na verdade, não deveria existir, né? O microfone da Yuna tá ruim, que ela falou que está no celular. Mas é aquilo, né? Não deveria existir justamente porque toda vida importa, né? Quando a gente ouve uma declaração de um ministro da Saúde, né? Aquele que sucedeu Mandetta, quando ele fala na primeira declaração que ele ia preterir os idosos, né? E aí você pode botar nesse pacote, Yuna, você pode botar os corpos pretos, você pode botar os corpos trans, porque para ele não vale de nada, né? Uma política de extermínio, esses corpos que são considerados à margem da sociedade, afinal de contas, né, um corpo trans, um corpo preto, um corpo velho, para que serve para a economia? Porque eles colocam a economia na vida, eles colocam a economia na frente da vida, né? Fale, Yasmin. Uma coisa que foi colocada, né, na época que saiu esse pronunciamento, quando ele se tornou ministro, foi se a diferença, né, se o idoso ali, o velhinho, é um branco rico da Zona Sul, e se o jovem é um jovem negro da periferia, vai ser a mesma regra? Você realmente vai dar preferência ao jovem, ao velho? Então, assim, né, o dois pesos, duas medidas que a gente conhece bem, né, na estrutura. De alguém? Ele é o filho de quem, né? E assim, uma coisa que me impressiona muito é que esse cara que chega com esse discurso, assim, que chega falando desse jeito, ele não tolera um mês dentro desse governo. Então, assim, se ele já tinha esse pensamento absurdo e descabido, e ele não tolera um mês dentro desse governo, eu não consigo imaginar o nível da coisa que é dentro, entendeu? Para ele precisar sair porque a coisa está desandando muito e ele não dá conta de ficar... Sabe, assim, eu não consigo enxergar um nível de crueldade que essas pessoas devem pensar e agir, entendeu? Podem chegar, né, literalmente. É muito difícil para mim entender qual é a profundidade da coisa ali, para além disso que já seria o ápice para mim. Assim. Eu acho que esse governo, esse senhor que está na presidência da República, assim, ele quer que a população acredite que não vale a pena ter o SUS. Ele imita tudo que os Estados Unidos faz. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem SUS, não existe SUS, né? Você é atendido no hospital e a conta depois do hospital é mandada para sua casa, né? E você que se vire para pagar. Então, o que acontece? Ele cada vez mais, não só ele, outros antes dele, né, vem acabando mesmo com o SUS e colocando na cabeça das pessoas que o SUS não presta, né? Assim, desacreditando todo o sistema, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu faço um tratamento oncológico dentro do SUS e é maravilhoso. É maravilhoso. Então, assim, eu defendo o SUS de unhas e dentes. Você está entendendo? Porque eu sou paciente do SUS, eu estou viva graças ao SUS. Entendeu? Eu fiz quimioterapia, radioterapia. Eu sei que eu vou sair um pouco do foco da Covid, mas assim, é só para a gente entender um pouco da importância do SUS. Eu fiz quimioterapia, radioterapia, 2 cirurgias, tudo assistida pelo SUS. Internação em CTI, tudo pelo SUS. Então, assim, a gente, quanto brasileiro, tem que lutar pelo SUS. A gente não pode deixar colocar na cabeça das pessoas que o SUS não presta. Não, a gente precisa do SUS, a gente não pode deixar essa gente que só pensa em dinheiro achar que
que tem que vender saúde, que a gente tem que pagar por saúde. Não! A gente não pode. Eu tive uma conversa, uma briga com uma cunhada minha, até muito querida, justamente por causa disso, porque ela estava falando que o Into, né, a minha sogra colocou 2 próteses de joelho no Into, que é muita mamata, Eu falei, gente, muita mamata do quê? Você tem que levantar a mão para o céu da sua mãe ter conseguido colocar as 2 próteses. Se ela conseguiu colocar, foi graças ao SUS. Entendeu? Mas aqueles cirurgiões devem ganhar muito dinheiro para operar. Cara, eu falei para ela, olha só, eu me trato pelo SUS. Então, eu defendo o SUS. E se a sua mãe colocou essas 2 próteses, você tem que agradecer ao SUS. Não é agradecer ao seu presidente, porque ela é a favor, ela é super a favor desse presidente, desse senhor, que eu não gosto nem de falar o nome. Deixa sim. Entendeu? Então, assim, o SUS é excelente. Eu acho o SUS excelente. O problema é quem opera, entendeu? Quem está lá operando, né, as leis, as normas, as regras, esse que é o problema. Você vê, no SUS, o que o SUS diz? Eu não lembro agora o artigo nem nada, Mas não vou lembrar. Esse que opera, ele não gosta do SUS, ele odeia o SUS. Ele não odeia o SUS. Usa, tá? Ele não usa. Mas e quando não tem leito no CTI, o que o SUS diz? Que o governo, o Estado, ele tem que pagar um leito particular para a população. E em nenhum noticiário eu ouvi isso nesse período de pandemia. Nem foi divulgado isso. Mas até porque também o particular não vai ceder leito. Não vai ceder. O governo vai pagar. Claro que não vai ceder. Isso é parte desse... O SUS é muito bom. O problema é as pessoas que estão lá operando lá em cima. Mas eu acho que já colocam essas pessoas lá para justamente acabar com o sistema, entendeu? Assim, eu não sei. Eles já a disseminação desse dinheiro por fora, né? É que nem ganhar dinheiro por fora. Entendeu? Essa é a disseminação do Estado mínimo, né? Nessa questão do Estado mínimo. Calamidade, minha filha, quando decreta calamidade pública, eles vão tirar dinheiro até do vento. Então, né? Quem está operando lá que não funciona. O CISREG não anda por quê? Porque quem está lá não opera, né? O CISREG de maneira correta. Porque se funcionasse, tem dia que lá no hospital que eu trabalho fica com 4 pacientes para atender. Poxa, pelo amor de Deus. O CISREG está lá, a fila está enorme de ortopedia ambulatorial, que quase não tem no SUS. É difícil pra caramba. Emergência você consegue, ambulatorial é mais complicado. Então, assim, as pessoas que estão operando é que não tem interesse que ele funcione, né? Porque querem desviar o dinheiro para outro lugar, para o seu bolso, né? Essas empresas fizeram essas doações. Chegou até algum hospital as doações que essas grandes empresas fizeram? Não. Eu não vi. No meu não chegou. Mas eu acho que é justamente isso, é colocar pessoas para aniquilar, né? E colocar pessoas para aniquilar e convencer a população de que é melhor acabar com esse sistema, que esse sistema não é válido. Acreditar que o SUS não vale nada, né? Fazer a população acreditar que o SUS não vale. Isso. Né? Na verdade, colocar só a saúde do padre é colocar o cara corrupto lá. Se o SUS não funcionar, eles vão ter um argumento para prometer e ganhar voto na próxima eleição. Exatamente. Então, se a saúde e a educação não funcionar, eles vão ter sempre uma condição para estar oferecendo para ser eleito alguém, né? Então, eu acho que o SUS não funciona por isso, porque a população não tem como pagar o particular. Não tem como. Mas o SUS, do jeito que está, né? Já está em colapso por essa histórica precarização. Você imagina
né, privatizar tudo, botar igual o voucher que o outro estava querendo, né? Não vamos dar um voucher. Gente, é ridículo, é simplesmente ridículo, sabe? Não faz sentido nenhum. A Iuna coloca também aqui, gente, não acho que deveria ser montado um comitê de bioética interdisciplinar para debater essas questões, voltando à questão, né, de quem morre, quem vive, né? A necropolítica, na verdade, né, que a gente vive, né? Qual é a vida que é matável, qual é a vida que vai viver, né? E já que os critérios estritamente biológicos nem sempre dão conta da complexidade das necessidades de seres humanos, a verdade ela na verdade pergunta, mas responde também nessa questão, ela já dá um enredo para a gente. O que vocês acham, gente, dessa intervenção que a Iuna faz? Esse comitê de bioética, né, interdisciplinar, para debater, né? Minimamente, quer dizer, toda a vida importa. Assim, você não tem condições de, imagina, não tem equipamento para todo mundo. A Débora está falando que tem 2 equipamentos para 30 pessoas. Meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Como é que a gente operaria minimamente nisso? Né? É muito terrível. Agir como um mini-deus, né? Um demiurgo, alguma coisa nesse sentido. É muito complicado, né? O que vocês acham? Fala, Zoraida, que você ia falar. Não, assim, eu acho que tudo dentro da saúde é baseado em pesquisa, em um grupo de pessoas que estudaram, pesquisadores, cientistas, tudo. Eu acho super válido, tem que ser dessa forma. Afinal, dentro de um hospital, o médico não faz o que ele quer, o enfermeiro não faz o que ele quer, nós seguimos protocolos, nós temos protocolos para tudo. Né? Acho que é a Débora, que é médica, ela pode até me ajudar nessa questão. Mas como que a gente monta um comitê se o chefe líder da nossa nação ele é contra tudo que a ciência acredita? Ele sobe numa crise, na maior crise sanitária da história, o cara monta num cavalo e vai cavalgar. Gente, pelo amor de Deus, eu gostaria muito de que realmente tivesse um comitê que seguisse as regras da OMS, mas o líder máximo da nossa nação, ele é totalmente desregrado. O líder máximo da nossa nação, Zoraida, ele é fascista, né? Ele não tem amor à vida humana, ele quer a quebra das instituições, ele despreza a cultura e a educação, ele não acredita na ciência, né? Ele é aquele nacionalista, só que não, porque ele é arregueiro dos Estados Unidos, né? E de Israel. Quer dizer, o líder, né, dito máximo da nossa nação, ele realmente odeia o povo brasileiro. E isso é muito triste. Ele não governa, definitivamente, ele não governa com o povo. E é como você falou, ele vai cavalgar, vai andar de jet ski, ele vai apertar a mão dos outros. Ele vai beijar crianças sem máscara. Terrível, perverso. Assim, aí você quer, como Mandetta, né? Você quer fazer as coisas direito, o isolamento, que era importante, porque a gente não tem vacina, a gente não tem remédio, é um vírus que a gente está conhecendo agora, a gente só sabe que a única coisa que a gente consegue combater o vírus é justamente o isolamento social. Aí o cara sai na rua, o cara convoca passeata e sai sem máscara e vai tomar cafezinho. Pelo amor de Deus, ele não tem café na casa dele, gente? Pelo amor de Deus. Entendeu? É o cara eugenista, né? Essa política que ele desde o começo pregou muito dessa provocação, assim, dizem que é para fazer isso, eu vou fazer o contrário, porque eu sou contra a corrente. Então, assim, ele, né, desde o começo ele tenta ser essa voz e foi aclamado pelos que votam nele exatamente por ser essa uau, nossa, como ele é contra a corrente, quando na verdade, pelo amor de Deus, não é contra a corrente. Sinceramente, viu? Mas... Sabe o que me preocupa mais? Porque, por exemplo, eu trabalho também o meu hospital fica bem no pé de uma comunidade, né? E a gente tenta instruir aquelas pessoas da forma correta. Aí vem o líder maior e faz essa coisa, na frente de todos eles.
pessoas que às vezes só praticam o que elas veem, por exemplo, né? Porque são pessoas mais ignorantes, né? Mais atrasadas. E aí ele vem e destrói tudo aquilo que a gente tenta um tempão construir. Isso que é a pior parte, é o exemplo que ele passa para o povo. Né? Exatamente. Essa ignorância dele. A gente tem que discutir a ciência, a gente tem que acreditar na ciência, a gente tem que montar protocolos, a gente tem que montar comitês. Sim, mas como que a gente vai fazer isso se a gente tem um fascista no poder? É isso que eu pergunto para vocês. É válido, lógico, dentro do hospital, como eu falei, a gente não faz o que a gente quer. Tudo que é feito dentro do hospital tem um protocolo, e atrás daquele protocolo foi um pesquisador que pesquisou, que foi um cientista que estudou, é uma vacina que um cientista, que um pesquisador, que a Fiocruz, entendeu? E ele é contra tudo isso. E é como a Vocês estão me dando falou. tudo gatilho para falar da cloroquina. Falando em quem é contra a ciência, em quem é contra, entre aspas, contra a corrente, em que todo mundo fala que não adianta, eu vou usar assim. E fala um pouquinho, então, Débora, da cloroquina, por favor, que a gente realmente vai chegar nesse assunto. Meu assunto favorito. Ai, que maravilha, que ótimo. Fala pra gente. Esse é meu assunto favorito dessa questão, porque, assim, é o maior desserviço do mundo quando alguém chega e fala, não, vai usar esse medicamento porque eu acho que funciona. Quando a ciência não é feita assim. A ciência é feita com base em estudos grandes, em estudos trabalhosos, demandam dinheiro, demandam tempo, demandam vontade, demandam muita gente trabalhando para chegar a algumas conclusões que são realmente importantes para a ciência. Eu li essa tarde, até no Twitter, um menino falando, era um médico também, né? Opinião de especialista só é opinião. A ciência está acima de tudo isso. Não adianta se o seu médico, seja lá quem for, diz que eu vou usar cloroquina porque nos 10 pacientes que eu usei, ela funcionou. Dane-se. A ciência diz que 97 mil pacientes que usaram, sobre protocolos de pesquisa rígidos, com divulgação em revistas de ciência renomadas, disseram, não funciona. E se não funciona, isso é a gente inventar cura, né? O cara vai se beneficiar dessa coisa de falar, mas a cloroquina funciona por quê? Porque a indústria farmacêutica produz, porque os Estados Unidos exporta, e a gente compra e rola um monte de dinheiro nessa brincadeira que não vai trazer benefício nenhum, inclusive traz mais malefício, porque estudos comprovam que a taxa de mortalidade conseguiu ser 2,5 vezes maior em quem usou a azitromicina mais cloroquina. Então, assim, voltando àquela questão de genocídio mesmo, porque tem todo o interesse escuso sobre essa medicação e sobre tantas outras coisas, mas nesse contexto da Covid, principalmente sobre essa medicação, e que só quem sai ganhando é quem está com interesse econômico escuso nisso. Quantas pessoas não já morreram internadas de Covid porque tiveram arritmia cardíaca, porque a hidroxicloroquina dá arritmia cardíaca que pode ser fatal? Quantas pessoas não já morreram por causa do uso indevido dessa medicação? E pior ainda, quantas que realmente têm que usar essa medicação? Pessoas com artrite reumatoide, pessoas com lúpus eritematoso sistêmico que são dependentes dessa medicação e não conseguem mais acesso porque está o governo botando só para Covid. Isso é muito grave, isso é absolutamente grave. É uma questão que, como a gente está falando, né, o desprezo pela ciência, né, o desprezo pela pesquisa científica. Quando a gente tem um ministro da saúde, da educação que diz que a universidade é balbúrdia, né, só tem maconheiro, só tem festa na universidade, né? E aí a gente vê quantas pesquisas foram paradas porque simplesmente a gente perdeu bilhões
né? Os CNPq, as agências de fomento à pesquisa, perderam bilhões porque não foram repassados, bolsas foram perdidas. Iniciação científica, que para mim uma política altamente importante, né? O projeto de essa questão, né, dos PIBICs, projetos de iniciação científica, e simplesmente você é jogado por terra, sabe? Quantas pessoas não se beneficiavam por isso, né? Quantos estudantes recebiam essas bolsas, que eram pequenas, inclusive, né? Eram bem pequenas, mas que serviam para, né, para continuar se mantendo na universidade, fazendo suas pesquisas, né? Iniciando suas vidas científicas, e simplesmente é cortado. Então, quer dizer, a cloroquina, na verdade, nada mais é que um retrato, uma base, na verdade, do que a gente está vivendo. Você bota qualquer coisa porque a gente quer testar e botar essa população como cobaia, né? E aí você, infelizmente, vê até pessoas do seu convívio nas redes sociais dizendo assim, olha, eu me curei pela cloroquina, gente, então o presidente está certo, olha, quer dizer, 1 milhão, né, não foi testado, não foi, como não seguiu protocolos, como a Débora está falando, simplesmente deu sorte de estar ali são e salvo por conta de não sei de quê, e aí fala que serve para todo mundo. Quer dizer, quantas pessoas estão deixando de tomar esse remédio que, na verdade, já faziam uso há muito tempo, né? Inventaram até do quinino, gente, da água tônica, pelo amor de Deus, que coisa... Isso é muito... chega a ser ridículo, gente, foi sabe? um nível, realmente... Eu tenho ficado preocupada, assim... Porque em algum momento eu falei, gente, vocês não se sentem, assim, minimamente ofendidos, tipo, do presidente duvidar da capacidade cognitiva de vocês? Porque eu me sinto assim, sabe? Ele começa a falar umas coisas que eu fico, gente, de verdade, não incomoda essas pessoas que o presidente esteja ali na nossa cara chamando a gente de burro e tapado, idiota. Eu me sinto. Eu, como enfermeira, eu me sinto extremamente incomodada. Sabe, é uma coisa que eu fico, gente, não tem explicação, assim, de verdade, pro nível de desinformação que a gente chegou. Vocês estavam comentando sobre as pessoas imitarem, né? Eu hoje não, na terça-feira eu saí para trabalhar, né? A primeira vez desde que foi instituída a quarentena, eu saí para trabalhar a primeira vez. E aí eu sou professora e agora eu estou assumindo a coordenação também num curso de idiomas. Esse curso está abrindo 2 vezes na semana para receber pais de alunos e enfim. E aí o pessoal, para começar aqui no meu bairro, eu saí na rua e máscara para quê? Ninguém, assim. E aí eu fui, o curso fica em Bom Sucesso e assim, Bom Sucesso está com quase tudo aberto. Não vou dizer que está com um movimento normal, porque o movimento normal é muito movimento, mas está com um movimento considerável. E, assim, as pessoas... Eu entrei na unidade do curso onde eu trabalho, máscara dentro do curso ninguém estava usando. Então, assim, eu fui a única que mantive a máscara o dia inteiro. Nem o diretor estava de máscara. E aí, assim, eu comecei a pensar, tipo, eu ainda naquele primeiro dia... eu consegui manter, mas em algum momento será que eles vão me obrigar a tirar a máscara porque ninguém do curso está ficando de máscara e eu sou a única que estou ficando? Então, assim, você vai vendo a coisa propagando assim num nível, o presidente vai lá, faz uma coisa e as pessoas não, então tá tudo bem fazer isso já. Né? Então... Assim, já a coisa, te interrompendo, desculpa te interromper, mas assim, a coisa já começa errada quando o presidente ele delibera assim, para cada governador e cada prefeito vai fazer o que quer. Isso está errado, gente. No momento de pandemia, como que, por exemplo, você está relatando a sua realidade de Bom Sucesso. Eu moro aqui em Rio das Ostras, né? Aí, por exemplo, o Wixel faz o que ele quer, o Dória faz o que ele quer, o governador lá não sei de onde faz o que ele quer, o prefeito da minha cidade faz o que ele quer. Assim, aqui onde eu moro, está tudo fechado. Está tudo fechado. Só os serviços essenciais estão funcionando. Mas ele já está começando a pensar nessa flexibilização de abrir isso, de abrir aquilo, né? Ele já mandou, como o presidente disse que barbearia e salão de beleza é serviço essencial. Então, ele já deixou a barbearia e o salão de beleza abrir. Tem as regras, né, que o município que tem que cumprir, né? Mas, assim,
Então, assim, a gente está num desgoverno, não tem um Semana governo. que vem o Rio de Janeiro vai abrir shopping, gente. Aqui, Cabo Frio, sábado agora vai abrir tudo, shopping, Cabo Frio. Exatamente, Rio de Janeiro vai ser segunda-feira. Cabo Frio, a cidade onde eu faço o meu tratamento, vai abrir tudo. No estágio 6, né? Parece que vai entrar no estágio 6, não é isso? Da doença? Eu não estou acompanhando o estágio de abertura de fases, não. O que eu vi foi o Carioca Shopping, que é o shopping aqui do lado da minha casa, botando o anúncio já que semana que vem. Aqui na região dos tenho lagos. O arquivo da abertura da cidade do Rio, né? Que o digníssimo prefeito divulgou ali a questão de fases e tal. Então, a gente entrou oficialmente na fase 1 anteontem, né? Ela começou no dia 2 e liberou basicamente atividades ao ar livre, que, bem, as pessoas já estavam fazendo mesmo. Os serviços essenciais continuam e abriu alguns tipos de loja de rua. E aí, teoricamente, né, a coisa vai seguindo, vai avançando de fase a cada 2 semanas, mas caso cumpra uma série de requisitos lá, de lotação de leitos e blá, 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 mas assim, facilmente esse tipo de dado pode ser forjado para que a iniciativa privada consiga suas aqui na região, aqui, por exemplo, Friburgo é um polo de moda íntima. Então, assim, está pressionando muito para abrir, entendeu? Assim, é o que você falou, não tá. E Friburgo também, os casos estão lá em cima também. Então, assim, o empresário está dizendo, não, a gente tem condições de reabrir, a gente vai colocar máscara, vai ter o álcool gel, que não sei o quê. Mas é sempre a visão do empresário que não está nem aí com a saúde, que não está nem aí com o funcionário. É como a menina Ele pode ter a condição que for de abrir. Quem não tem a condição de sustentar a consequência disso é o sistema de saúde. Justamente. E é o que você falou do curso de inglês. De repente, será que daqui a pouco ele vai te obrigar a tirar a máscara porque só você está de máscara? Entendeu? Então, assim, aqui na região dos lagos, eles classificaram como um sinal de trânsito. O vermelho, o verde e o amarelo. Aí, Cabo Frio está com 200 e poucos casos confirmados. Eu até anotei aqui, em algum lugar, eu anotei aqui, e eles vão reabrir agora shopping. Só não vai ter cinema, mas vai reabrir o shopping. Entendeu? Então, assim, é um desgoverno total, na minha opinião, assim, é um desgoverno total, assim. Eu não sei mais o que dizer para vocês. É terrível mesmo. O que a gente está passando, assim, são as angústias que a gente troca aqui às segundas e quintas, né? Yasmin e Thiago estão sempre aqui com a gente. Yasmin, grande. Eu queria pontuar também. Da nossa luta, Thiago Coutinho também, membro do CEPL. Fala, Débora. Eu queria pontuar também que, assim, essa questão do uso de drogas ou protocolos ou qualquer coisa que tenham inventado sem embasamento científico, não só tem sua consequência agora, como, cara, a gente vai sofrer essa consequência por muito tempo. Eu estava aqui me discutindo com os colegas de trabalho, assim, que, tá todo mundo usando azitromicina para tratar vírus, que a azitromicina é um antibiótico que mata bactérias, mas tá todo mundo usando para tratar vírus. Tranquilo, ok. E aí, o problema disso é que se todo mundo encher a boca de azitromicina, daqui a pouco, quando você tiver uma pneumonia lá na frente e precisar de azitromicina, a azitromicina virou pílula de açúcar. E aí a bactéria é resistente, e aí vai todo mundo morrer de pneumonia lá na frente. Isso vai ser consequência dessa pandemia de Covid que as pessoas estão se medicando de forma absurdamente louca. Esse é outro ponto que as pessoas não querem entender. É um vírus, então não adianta tomar
Eu Antibiótico. super concordo com o que ela falou. Não adianta você tomar antibiótico, né? Assim, é outro ponto também que as pessoas não entendem, né? Assim, é vírus, não é bactéria. E aí, se o digníssimo nosso superior aí do país bate na tecla de que não, pode usar, não, faz efeito sim, e aí as pessoas vão acreditar. E aí vai todo mundo atrás de azitromicina e quando tiver uma pneumonia lá na frente não vai poder usar. Vai todo mundo ter dificuldade, vai todo mundo poder ter sepse, poder morrer por causa de uma bactéria que era combatida facilmente com um antibiótico que agora é resistente a tudo. Isso é muito grave, vão ter muitas mortes secundárias a isso. Isso é muito grave, é muito irresponsável esse tipo de conduta. Meninas e menino, nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Eu queria deixar Eu adorei. Aqui... Ai, que bom. Eu queria deixar aqui, não sei se vocês vão escutar, a Isabelle caiu e ela deixou uma mensagem aqui, uma provocação, uma contribuição. Não sei se vocês vão ouvir. Espera aí. Então, conforme elas foram falando, eu fui refletindo o seguinte: a vida Tá dando dos para ouvir? profissionais de saúde é colocada em risco 2 vezes, né? Falando especificamente da pandemia. Porque não ter EPI é uma forma de colocar eles em risco. E o governo não promover ações efetivas para combater é mais uma forma, porque aí o sistema entra em colapso, né? Um monte de gente para atender, o sistema não dá conta, né? O sistema de saúde. E assim, eles não estão nem aí, porque agora eles estão querendo afrouxar, né? O isolamento, e com mil e poucos mortos por dia, sabe? Nenhum país fez isso, ao contrário. O que eles deveriam fazer? Isentar as pessoas de conta de luz, de água, de aluguel, a condição da pessoa ficar em casa, mas o Bolsonaro ele é tão genocida que ele dá a ideia de que ou você morre de Covid ou você morre de fome. Tipo, como se não fosse uma responsabilidade dele criar recursos para você se proteger. E assim a Isabelle deixa a contribuição dela exatamente o que a gente está falando agora, né? Não existe uma política de bem-estar social, porque eles acham que é esmola, né? Não pode dar esmola. Todos os países, né? Noruega, Suíça, tem política de bem-estar social. Aqui, minimamente, Bolsa Família já é levado assim, como se fosse a última. Nossa, que coisa horrível! Vai sustentar vagabundo, R$70, né? Mas lá fora é bonito, né? Aqui dentro, não. Aqui dentro, aqui no Brasil, não pode. Então, assim, já começa por aí, né? Você viu que na França teve a questão da conta de água, conta de luz, né? A isenção. A Alemanha também fez. Quer dizer, vários países fizeram, mas no Brasil não, porque primeiro a gente tem que ir para a rua trabalhar, né? É tudo vagabundo que não está trabalhando. Então, assim, é muito terrível o que a gente tem passado. Parece uma disputa de CPF e CNPJ. E parece que o CNPJ vale mais do que o CPF. Exatamente, você falou tudo. Zoraida, você falou tudo. Então, eu queria que vocês colocassem... O CNPJ ganha. Pois é. Infelizmente, no estado que prioriza o mercado, a vida, né? Então, eu queria que vocês colocassem as últimas palavras de vocês, já agradecendo, para a gente poder... Né, já agradeço a presença de cada uma aqui e para a gente poder fechar, tá certo? Quem começa? Eu já coloquei a minha, assim, eu sou contra tudo, eu sou a favor da ciência, eu sou enfermeira, eu estudei, então eu sou contra tudo que vem desse poder. Eu me fiz essa pergunta: o que vale mais atualmente nesse caos que a gente está vivendo? É o CPF ou o CNPJ? E, infelizmente, o CNPJ está falando mais alto. E isso é assustador para mim, entendeu? Para mim, que sempre trabalhei com vidas, né, é assustador. Terrível mesmo. Denise?
saber Peraí. distinguir mais. Vai lá. Eu acho que o povo tem que ter mais sapiência, saber distinguir mais, se unir mais, entender que a gente só vai contar com a gente mesmo. A gente não tem um governo atuante, um líder atuante que quer pelo povo, não quer. Então, nós temos que ser por nós. Então, por exemplo, só sair de casa para trabalhar, se precisar, sim, só para trabalhar. Não é fazer como o pessoal fez hoje em Madureira, que lotou Madureira. Eles estão sendo ignorantes, igual o nosso presidente. Então, se a gente não tem uma saúde, não tem um governo, não tem um líder, então a gente tem que ser por nós. A gente tem que falar assim, não, hoje eu não vou sair porque eu não tenho necessidade de sair, porque eu posso estar contaminando alguém ou então eu posso me contaminar. Então, assim, o povo não tem isso. E a gente está na hora de a gente pensar assim, pensar em empatia, né? E eu não penso no coletivo. Elas pensam em si, não, eu vou, não quero nem saber. Eu preciso, ou então eu quero. Mas aí tem que pensar que a gente não tem uma saúde, não tem ninguém pela gente, só Deus mesmo. Então, a gente está na hora de a gente pegar e passar isso para o povo. Eu passo isso para todo paciente que entra na minha sala. Olha, você tem que pensar em você tem que se recuperar, para você trabalhar, porque infelizmente a gente precisa trabalhar, a gente é pobre, não vai cair do céu. Então, se você ficar aí doente, ficar inválido, ficar desse jeito, vai ser pior para você e para sua família. Eu passo isso para todos os meus pacientes. Então, a gente vai ter que fazer isso, grãozinho em grãozinho, para ver se o povo se ajuda, porque se depender do nosso presidente, enquanto ele estiver lá, e eu espero que ele saia logo, né? Mas tá difícil. É isso. Maravilha. Débora? Nós por nós como profissionais da saúde, nós por nós como cidadãos também, nós por nós como pessoas, como CPF, né, como a gente está colocando. Fique em casa, galera, pelo amor de Deus. Se protejam a sua família, principalmente. Saiam o mínimo necessário. Eu sei que é muito difícil ficar longe de pessoas que a gente ama, nossa família, amigos. Não é fácil ficar nessa situação, não é fácil ficar em casa, longe de quem a gente mais ama, mas é necessário para a nossa proteção e a proteção dessas pessoas e de todas as outras também. É verdade. Verdade. Yasmin? Gente, queria agradecer muito a conversa. Eu acabei entrando super atrasada, porque, como eu disse, eu voltei a trabalhar e eu ainda estou trabalhando, então, assim, estou aqui acabei entrando atrasada. Mas agradecer muito tudo que foi dito. Assim, Noélia, a gente está na área da educação, e a área da educação e da saúde, a gente sempre consegue traçar paralelos, assim, em termos do sucateamento que a gente vê, de como a coisa é feita justamente para que se desacredite no público, né? Então, a escola pública, que é constantemente também os alunos... lá no NEAD, onde eu atuo já há 2 anos lá no pré-vestibular, né? Junto com os alunos e alunas da EJA. Então, lá eu 2 vezes tive a oportunidade de fazer uma atividade com eles, e que a gente estava falando sobre a língua portuguesa, e aí todos comentavam o seguinte: se minha situação com a língua portuguesa não é muito boa, porque eu vim de escola pública, atribuindo assim automaticamente qualquer dificuldade ao fato de ter vindo da escola pública, como se a escola pública fosse inerentemente ruim, assim, como se fosse uma característica da escola pública. E a mesma coisa é feita com o sistema de saúde público. Então, essa descredibilidade total, que já trata por base, assim, eu me trato no público, portanto, eu me trato num espaço ruim, né? Isso que acabam acoplando essas ideias, e o que justamente é para criar essa facilitação para essa privatização, né? Então, a gente sabe muito bem quais são os interesses que estão por trás disso. Uma coisa que vocês mencionaram e que eu fiquei pensando muito, e que eu acredito que Noélia também pense na mesma linha, vocês estavam falando sobre as pessoas que são colocadas nos espaços para fazer não funcionar, né? A gente conhece um caso muito próximo de situação assim, e são coisas que acontecem no macro e no micro, sabe? Então, é lá em cima, lá, né, o secretário, o ministro, que é posto nessa função sem ter conhecimento dela, para
né, para aquilo não acontecer, não funcionar. E é o que acontece, às vezes, num projeto social, é o que acontece, às vezes, em algo que é para funcionar só de bancada, assim, é para ter ali na porta, para dizer que existe, mas, no fundo, a intenção não é que exista, porque a intenção dessas pessoas não é a transformação da vida do cidadão, não é a transformação das possibilidades, não é a garantia de direitos que estão estabelecidos por lei, que não são garantidos pelas desigualdades históricas que o nosso país constrói e sustenta, né? Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo atento e combatente, né? nesses espaços, para que a gente consiga, pelo menos, tentar garantir alguma coisa. Deixa eu falar só uma coisa rapidinho para essa menina que acabou de falar, né, que ela é da educação, e para você também que é da educação. Eu vou citar o exemplo da minha cidade, aqui em Rio das Ostras. As escolas municipais de Rio das Ostras são muito boas, professores muito bons, sabe? Assim, Rio das Ostras tem vários defeitos, como toda cidade, mas uma coisa que me fez continuar morando aqui foi a educação. Assim, aqui não se tem a cultura da escola privada, todo mundo estuda na escola pública. E eu tenho um filho autista, Denise sabe disso. E eu também. A primeira vez que ele teve um professor de apoio foi dentro da escola pública, dentro da escola, aqui em Rio das Ostras, dentro da escola municipal, sabe? Então, assim, eu também hoje defendo o estudo público, sabe? Porque pode sim se fazer um estudo, pode se ter uma escola sim pública de qualidade, pode sim. É só o cara que está no poder querer, entendeu? Pode sim. Isso aí. Exatamente. Na verdade, pode, né? O que a gente pode é poder, né? E só que a gente, infelizmente... Tem uma coisa que pode é poder. Exatamente. Existem coisas, né? Uma companheira nossa sempre fala isso, né? Aquela coisa, você tem que existir, mas não funciona, né? Tá ali só de fachada, existe, mas não funciona, né, Yasmin? Exatamente. Então, assim, isso é muito importante porque é o retrato do SUS, né, das políticas públicas, como a Yasmin colocou, a questão do angariar votos, né? Deixa eu botar só o teu áudio no mudo, Denise, que tá arranhando aqui o som, peraí. E aí, quando você bota a educação e a saúde congeladas, não é por acaso, né? Durante 20 anos, você sem investimento em saúde e educação, que são os pilares da sociedade, né? Não desmerecendo a cultura, claro que, né, super importante, mas a saúde e a educação estão atreladas a essa questão da cultura, né? Então, assim, é importante a gente colocar, trazer o debate, né? E desmitificar, né? Que não existe a ignorância, né? Existe, assim, eu não querer saber, ou eu acreditar num fundamentalismo religioso que está ali dizendo que aquele cara foi colocado por Deus, o que é muito perverso, porque o Estado é laico, ou deveria ser laico. A educação pública deveria ser laica, gratuita e de qualidade, mas ela não é. Ela foi sucateada ao longo do tempo quando houve a expansão da escola pública para todas e todos. E aí você começa o quê? A sucatear, porque o pobre não pode entrar na universidade, né? Imagina, o pobre sendo cientista, o pobre sendo pesquisador, né? Não pode. Eu não posso sentar do lado numa universidade, o filho da empregada, né? E o filho da patroa. Justamente. Imagina, isso é uma afronta num país O negro não pode ser médico, não, né? Você imagina, uma afronta num país racista, escravocrata, pautado na desigualdade, né, socioeconômica, racial, enfim, aí a gente vai recortando, quer dizer, é muito terrível, é muito perverso esse cenário que a gente vive, né? Então, assim, eu termino esse encontro, que foi maravilhoso, como sempre, já agradecendo mais uma vez a presença de vocês, a soma de vocês. Eu que agradeço. Imagina, dizendo que segunda e quinta a gente está aqui sempre, curtam lá a nossa página. E eu termino com a frase da Cris Pancararu, né, que é uma liderança indígena, e ela fala assim, infelizmente ela não teve no último encontro, quando a gente falou da questão dos povos originários, né, e tradicionais,
no Brasil, né, o que estão passando é a Covid-19, mas ela deixou um recado, é com nós, é nós com nós e para nós. Então, assim, acho que a gente precisa olhar para o outro com empatia, né, para dizer assim, você é da classe trabalhadora como eu, aprenda que você não pode ser escravo, você precisa questionar esse sistema que te oprime, você precisa se colocar, porque se você não se colocar, a gente vai continuar girando nessa roda, onde poucos ganham muito, né, e muitos ganham pouco. Então, a Iuna teve que deixar, a gente deixou um abraço, a Isabelle deixou um abraço, o Thiago também está deixando um abraço aqui, foi deixando a grande satisfação em participar dessa mesa, dessa roda maravilhosa. Enfim, muito obrigada por terem somado, a gente vai continuar nessa resistência, né, agora virtual, mas a gente continua porque a gente é aroeira, né, a gente enverga, mas não quebra. Um abraço a todas e todos, e a gente segue nessa luta com punhos ao ar pela educação popular. Um abraço, queridas. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Imagina. Tchau, tchau.